dia, bom dia, bom dia, com alegria. Sejam bem-vindos ao nosso devocional de um exército de transfigurados no Senhor. 1 Samuel, em nome de Jesus. 1 Samuel. A palavra de Deus, ela se encontra no 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, olha só isso, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam fracos, já não enxergava direito, e já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Respondeu: estou aqui. Correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte a deitar-se. Então ele foi e deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, eu não chamei, volte, deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor, me chamou. E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino lhe disse: vá deitar-se. E se ele lhe chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar, e o Senhor voltou a chamar, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, pois teu servo está ouvindo. E o Senhor começou a falar para Samuel. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, enche-nos com a tua presença e a tua palavra, e que o teu nome seja engrandecido e glorificado, e que nós não saiamos daqui como nós entramos, mas que nós saiamos daqui guiados, conduzidos e direcionados pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Queridos, essa palavra é uma palavra muito poderosa, e eu creio que Deus quer falar conosco nessa manhã. Eu já tinha uma palavra, eu fui para o meu devocional mais cedo, e eu já tinha uma palavra certa no meu coração para poder trazer aqui, para poder ministrar. E enquanto eu orava, Deus me levou para esse lugar, um lugar de ouvir a voz do Senhor. Enquanto eu orava, Deus começou a ministrar o meu coração a respeito de Samuel e Eli, tá? E a minha primeira pergunta é: quem você decide ser? Ontem, eu ministrei na igreja a respeito do poder que as decisões têm. As decisões são sementes que podem nos levar para um caminho de vida ou um caminho de morte. E na palavra de Deus, querido, sempre nos mostra opções, né, de vida e opções de morte. A palavra, ela é repleta de homens que tomaram boas decisões, que caminharam em direção ao plano, ao projeto e ao propósito de Deus. Mas a palavra também nos mostra pessoas que se perderam no caminho, que se perderam na caminhada, que se perderam na jornada. E a grande questão não é a vontade de Deus para nós. A grande questão são as nossas decisões. O quanto nós somos intencionais em tomar as nossas decisões. As pessoas, muitas vezes, elas querem colocar em Deus a responsabilidade, que muitas vezes são suas. E nós temos aqui essa palavra que fala de dois tipos de pessoa. Um sacerdote, que estava no templo, servindo ao Senhor. Um homem que foi consagrado para a santidade, para a vida, para a restauração. Um homem que foi consagrado para ser um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Um homem que foi consagrado para fazer a diferença na sua geração. E nós temos do outro lado um menino. Um menino que também foi chamado, foi concebido diante de um milagre, diante de uma bênção. Um menino que foi clamado com lágrimas, com choros, com pranto. E um menino que Deus tinha planos, projetos e propósito para a vida dele. Dois tipos de situações.
dois níveis de sacerdotes. Porque Samuel logo se tornaria ali um sacerdote. Ele estava em processo de treinamento. Ele ainda era um menino. A palavra de Deus diz que Samuel foi levado para o templo para ser cuidado por Eli. Quando ainda ele saiu do processo de amamentação. Provavelmente, naquela época, um bebê saía de um processo de amamentação com os 3 anos de idade. Então Samuel ele é levado ali, basicamente um bebê ainda, para servir no templo. E essa palavra que nós lemos fala da voz de Deus, da orientação de Deus, do chamado de Deus. E tem 2 tipos de pessoas diante do plano, do projeto e do chamado de Deus. Aqueles que ignoram a orientação do Senhor. Aqueles que ignoram o chamado de Deus. Aqueles que não conseguem ver, que não conseguem ouvir, que não conseguem compreender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está orientando. E existem aqueles que estão ouvindo a voz de Deus, mas estão ainda num processo de desenvolver a habilidade de ouvir Deus. Samuel era um menino, mas que ouvia Deus. Eli era um sacerdote, mas que estava surdo para a voz do Senhor. Que estava cego para as orientações que Deus estava dando. Que tinha se tornado insensível à direção e à orientação do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã que a grande questão não é como nós começamos. Nós podemos começar histórias incríveis, lindas, poderosas, impactantes. E nós podemos terminar de uma forma trágica, como o sacerdote Eli terminou. A grande questão não é como nós começamos. A grande questão é como nós vamos finalizar. A grande questão é a nossa postura e o nosso posicionamento durante toda a nossa jornada. É interessante, queridos, que nós precisamos perceber e entender que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. Aconteceu, não, já tá tudo bem, não, a gente já terminou. Não é. A nossa vida, ela é uma maratona. E tem maratonas que vão durar 70 anos. Tem maratonas que vão durar 80, 100 anos, 90, 50. Tem maratonas que duram menos, outras mais. Nós sabemos qual é a data exata da nossa maratona nessa terra? Não sei. E é por isso que eu preciso viver todos os dias em um lugar de intencionalidade. É por isso que eu preciso viver todos os dias em um lugar de busca constante, contínua. É por isso que eu preciso viver todos os dias em um lugar de dependência do Espírito Santo de Deus. Para que eu não me perca no projeto dele para mim. Para que eu não me perca na caminhada e no plano que ele tem para minha vida. Porque, queridos, é muito fácil se perder. É muito fácil acreditar nas mentiras, nos enganos. Tem uma frase que o Hitler falava. Um líder, ele dizimou uma população mundial. E ele fez com que as pessoas que seguiam ele, achavam que o que ele falava era uma verdade. Era algo bom, era algo positivo. E ele dizia que uma mentira contada diversas vezes se torna em verdade. Queridos, e muitas vezes nós passamos tanto tempo em tantas coisas, ouvindo tantas informações, tantos enganos, tantas mentiras, tantas tramóias malignas, para te levar para um lugar de inconsciência, para te levar para um lugar de mornidão, de apatia, de indiferença, para te levar para um lugar longe de Deus. Para que a verdade de Deus se torne algo tão assim que você fala assim, ai, mas isso aí é muito duro.
E quantas pessoas, queridos, estão entrando nesse lugar de Eli? Um profeta, um sacerdote cego, que não consegue enxergar, que não consegue ver, que não consegue perceber. Um profeta surdo, que não ouve Deus. Um profeta que permite que a luz do templo se apague. Queridos, quantos estão colocando a responsabilidade da sua vida espiritual na mão dos pastores? Acorda. Quantos estão dizendo, é porque meu pastor não cuida de mim, por isso que eu não oro, por isso que eu não busco. Você vai dar conta da sua vida para Deus. Você vai dar conta da sua vida para Deus. E cada um prestará conta de si mesmo ao Senhor. Quantos estão colocando a responsabilidade da sua vida espiritual na mão de um ministério? Queridos, é importante nós termos um ministério muito importante. É importante a gente ser pastoreado, muito importante. É importante a gente fazer parte do corpo de Cristo em uma igreja, muito importante. Para de ouvir essas conversas fiadas que não é importante. Ai, porque eu sou igreja e eu não vou mais na igreja. Sai fora, isso é mentira. Mentiras contadas muitas vezes. Você acha que é verdade? Mentira, não vos deixe enganar. Mentira, engano. A palavra de Deus diz: não deixe de congregar como alguns fizeram. É necessário, queridos, estar, vivenciar, crescer, desenvolver como corpo de Cristo. Mas quantas pessoas estão colocando a responsabilidade de manter a sua lâmpada acesa nas mãos de outras pessoas? É porque meu discipulador não me ligou. Se posicione. Tem pessoas, queridos, que estão em um lugar que deveriam cuidar já de outras pessoas e passam uma vida toda querendo ser cuidado. Passa uma vida toda querendo ser o bebezinho. Não cresce, não evolui. Você encontra esse ano, você encontra ano que vem, você encontra no outro ano. Entra ano e sai ano, tá no mesmo lugar, com a mesma prosa, com a mesma conversa fiada. Nós precisamos passar de níveis, nós precisamos crescer em Deus. Nós precisamos ser como Samuel. Samuel. Sim, Senhor, o Senhor me chamou. Eli falou, tá estranho. Samuel. Até que ele ouviu a orientação. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Nós precisamos, queridos, entrar nesse lugar onde nós ouvimos a voz do Senhor e não apenas ouvimos. Porque tem um monte de gente que está ouvindo Deus, só não o obedece. Tem um monte de gente que está sendo orientado pelo Senhor, mas não obedece a voz dele. Queridos, a grande questão não é apenas ouvir Deus. É obedecer aquilo que Deus está falando. É obedecer aquilo que Deus está orientando. É obedecer mesmo que você não entenda. Mesmo que não faça sentido para você. É viver num lugar de colocar a palavra de Deus em prática. Mesmo que custe para você. Mesmo que não faça sentido para você. Eli, queridos, ele estava gordo. Fala de alguém que não tem mobilidade espiritual. De alguém que não se move espiritualmente falando. De alguém, porque Deus, ele nos criou para o crescimento contínuo. Não se engane. Não ache que zona de conforto é apenas um processo de treinador comportamental, de coach, de não sei o quê. Não se engane. Zona de conforto é o berço de Satanás para que você não cumpra o chamado e o propósito de Deus nessa terra. Quantas pessoas estão na zona de conforto? Quantas pessoas estão em um lugar de procrastinação, empurrando a vida com a barriga? E você acha que está normal, que está tudo bem? Não está. Não está. Não está tudo bem. Você precisa sair desse lugar. Eli era um homem procrastinador, paralisado. Um homem que estava ouvindo Deus. Deus estava dizendo, Eli, conserta a sua casa, Eli. Se posiciona, Eli. Sai desse lugar, Eli. Toma postura. Mas ele ouvia, mas não obedecia. Ele ouvia, mas não saía do lugar. Paralisado. Alguém sem mobilidade. Deus nos chamou, queridos, para um processo de glória em glória.
Deus nos chamou para que nós fôssemos como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até se tornar dia perfeito. Deus nos chamou para um lugar de crescimento contínuo. Cresço, desenvolvo, amplio. Amanhã, melhor do que hoje. Ano que vem, eu cresci mais do que esse ano. Ele estava paralisado. Ele não ouvia direito. Ele não enxergava. Não tinha uma visão. Não tinha uma percepção. Ele não conseguia enxergar os planos, os projetos e os propósitos de Deus para a vida dele. Queridos, quando nós temos uma visão escurecida, quando nós não temos clareza de visão, nós andamos em círculos, nós não nos movemos. Por quê? Porque se eu não estou vendo, para que eu vou me mover? Uma pessoa que não enxerga, normalmente ela é paralisada logo pelo medo. Porque na escuridão eu não consigo dar passos. Eli estava em um lugar de escuridão. Escuridão. Ele não conseguia enxergar os projetos e os planos de Deus para a vida dele. Ele se perdeu. Ele tomou escolhas, tomou decisões que o levou para a destruição. Ele e a sua geração. Ele e a sua geração. Ele e a sua geração. Não se engane. Presta atenção no que eu vou dizer. Não se engane. Todas as nossas decisões reverberam na nossa geração. Seja decisões de vida e sejam decisões de morte. Reverberam na nossa geração. Essa semana, uma pessoa que foi para imersão, transfiguração, ela me contou que ela queria se matar e ela tentou o suicídio. Ela estava num estado de desespero tão grande que ela colocou os filhos sentados e ela disse para os filhos: eu vou me matar e vocês vão carregar essa culpa o resto da vida, porque foi porque de vocês, porque da perturbação de vocês, que eu não suporto mais viver e eu vou tirar minha vida. E essa mulher pega uma corda, ela amarra no pescoço e ela se pendura na frente dos filhos. Ela não morre. Alguém vem, tira, socorre. Olha que coisa. Olha que desesperador. Essa mulher foi pro psiquiatra, depois vivenciou esse processo. O psiquiatra passou alguns remédios, né, para acalmar os nervos. E ela disse pra mim: mas pastora, eu sabia que não era daquilo que eu precisava. Querido, se essa mulher, ela consegue se matar, se ela tivesse conseguido se matar, a decisão dela, olha só que horror. A decisão dela ia levar ela eternamente para um lugar sem Deus. Tá? Porque hoje, alguns defendem, inclusive cristãos, que não, quem se matou estava correndo da dor e Deus vai perdoar. Não, você foi contra a sua própria vida. Não tem essa história, isso é conversa fiada. São mentiras contadas muitas vezes. Queridos, pode sair dessa conversa fiada. Se você tira a sua vida, você vai passar a eternidade sem Deus. Sem Deus. A decisão dessa mulher podia levar ela a passar uma eternidade sem Deus. Imagina a dor e o trauma para o resto da vida que esses filhos viveriam. Eu sei que hoje essas crianças elas vão precisar ser reestruturadas. E essa mulher, ela me contou essa história. Ela passou agora na última imersão, transfiguração. E eu perguntei, né? E agora? E ela falou assim: não, agora eu não quero mais. Eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero cumprir o plano, o projeto e o propósito de Deus nessa terra. Decisões, queridos. Ele antes ouvia a voz de Deus. Mas ele foi se tornando insensível. Insensível. E a insensibilidade dele levou para um lugar de falta de visão.
Às vezes Deus está falando com você, está direcionando você, está orientando você, está conduzindo você. E Deus vem, a palavra vem, o profeta vem, a orientação vem. E você permanece nesse lugar de indiferença. Você permanece nesse lugar de não dar ouvidos às orientações que o Senhor está dando. E por não dar ouvidos à orientação que o Senhor está dando, ele se perdeu. Mas não apenas ele, a sua geração. As nossas decisões reverberam na nossa geração. Quando você toma a decisão de estar na presença de Deus, a palavra diz assim, ó. Samuel estava deitado no santuário onde se encontrava a arca de Deus, a presença de Deus. Quando você escolhe se prostrar na presença de Deus, quando você escolhe buscar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, quando você escolhe ter intimidade, comunhão com a presença de Deus, quando você decide ir para esse lugar onde você ouve a voz de Deus e aonde você obedece à voz de Deus, não apenas você, mas a sua geração é alcançada através das suas decisões. Quando você decide mudar, quando você decide crescer, quando você decide ser intencional. Uma das palavras que mais me acompanham é intencionalidade. O que é ser intencional? É não fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. É fazer aquilo que eu preciso fazer e é diferente. É não me comportar como uma menininha, mas me comportar como uma mulher que sabe o que precisa ser feito e vai lá e faz. Vai lá e faz. Samuel, queridos, ele foi intencional. Ele poderia dormir em qualquer lugar. Sim ou não? Sim. Até porque, queridos, eu quero dizer para você, não era toda pessoa que entrava nesse lugar onde Samuel estava. Aonde a arca de Deus se encontrava, só o sumo sacerdote podia entrar. Eu nem consigo entender por que Samuel está dormindo aonde se encontrava a arca de Deus. Esse lugar não era um lugar que, inclusive, Samuel podia entrar. Mas ele foi intencional. Querido, Samuel podia perder a vida dele por entrar nesse lugar. Esse lugar era o lugar onde o sumo sacerdote entrava e outra, amarrado numa corda. Porque se ele tivesse todo errado, o povo ia puxar ele, porque ele ia morrer lá dentro. E a palavra de Deus diz que Samuel estava dormindo nesse lugar, prostrado nesse lugar. Ele foi intencional. Ele entrou em um lugar que nem era o lugar para ele entrar. Alguém que quer ser abençoado. Alguém que quer intimidade com Deus. Alguém que quer estar na presença de Deus. Era o lugar da arca, era o lugar da presença. Era um lugar apenas onde o sumo sacerdote podia entrar e Samuel entra. Samuel se arrisca. Samuel é intencional. Samuel arrisca a própria vida para viver o plano de intimidade com o Senhor. E ele entra nesse lugar. E é só nesse lugar, queridos. É só diante da presença. É só diante da arca de Deus. É só diante dessa presença que você ouve a voz de Deus. É só aqui, ó. É só nesse lugar. É nesse lugar de intencionalidade, é nesse lugar prostrado na presença de Deus que nós ouvimos a voz de Deus. Às vezes nós estamos tão inquietos com tantas coisas. Às vezes nós precisamos tomar decisões e nós não sabemos qual decisão tomar. E muitas vezes a gente liga para amiga, a gente liga pro parente, pro conhecido, para conversar, para falar. A gente conversa com o pastor, com a pastora. Isso tudo é positivo? É. Mas muitas vezes, na maioria delas, antes de tudo isso, nós precisaríamos correr para o lugar onde a arca está. Correr para o lugar da presença. Correr para o que a palavra diz. Entra no seu quarto, fecha a sua porta. E o Deus que te vê em secreto, Ele vai te honrar em público. É nesse lugar que nós deveríamos entrar para dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós podemos, queridos, ser como Eli. Alguém cego,
alguém que não tem mobilidade, alguém que está aprisionado em uma zona de conforto, em uma procrastinação, alguém que não cumpre o chamado e o plano de Deus nessa terra. Mas nós podemos ser como Samuel, que diz, fala, Senhor, teu servo ouve. Nós precisamos aprender a ser como Samuel. É preferível ser um menino que ouve a Deus do que ser um sacerdote surdo, do que ser um sacerdote cego. É preferível ser um menino, um menininho, mas que ouve a voz e não apenas ouve, mas que obedece às orientações e à direção que o Espírito Santo está te falando, está te conduzindo, está te direcionando. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você saia desse lugar de desobediência. Deus te trouxe aqui nessa manhã e acredite, Deus faz uma live dessa para uma pessoa. Acredite. Acredite que Deus para tudo para falar com um. Acredite. Acredite que Deus quer te tirar desse lugar de procrastinação, de zona de conforto. Acredite que Deus quer te tirar desse lugar de cegueira espiritual, de surdez de Deus. Acredite que Deus quer te levar para o lugar da presença. Acredite que Deus quer te levar para esse lugar, onde Ele fala com você e não apenas fala. Onde você diga, sim, Senhor, a tua serva ouve a tua voz. E mesmo que eu não entenda, Pai, eu vou obedecer. Mesmo que eu não entenda, Senhor, eu vou obedecer. Queridos, esse final de semana eu vou fazer a imersão Transfiguração de novo. E como minha agenda foi apertada, eu não tive tempo hábil de trabalho para poder colocar para funcionar a imersão. E eu pensei em adiar a imersão para janeiro. Eu falei, Deus, vou adiar a imersão para janeiro. Falei com a equipe, gente, estou aqui, ó, eu acho que eu vou adiar. Eu não tive tempo hábil de trabalho, eu não tive como organizar essa coisa da venda e tudo, eu vou adiar. Só que antes de adiar, eu vou para oração. E aí eu fui para oração. Eu falei, Pai, essa é a minha realidade, é isso que eu tenho, é assim, assim. Eu não tive tempo suficiente para poder ligar para pessoas, para poder vender, para fazer o que eu deveria fazer. E eu vou deixar para janeiro. E a voz aqui dentro, que eu ouvi assim, ó. Tem pessoas que precisam disso agora e não em janeiro. Tem pessoas que precisam disso agora e não em janeiro. E aí eu respirei fundo. Eu falei, Senhor, mas eu vou ter um custo muito alto. Porque Porto Seguro, queridos, pensa numa cidadezinha abençoadíssima que eu sou apaixonada, mas o custo, principalmente de evento aqui, é muito caro. E o Senhor falou, não importa, não tem problema. Então, queridos, no sábado e domingo, eu vou estar o dia inteiro em um evento. E eu tenho convicção que tem pessoas que vão ter a vida totalmente transformada. Que tem pessoas que vão virar chaves. Como essa mulher que tentou se suicidar. Como essa mulher que colocou os filhos e se lançou ali numa corda. Como outra pessoa que também tinha desistido de viver. Que estava lá na imersão. Como tantas outras pessoas que tomaram decisões que vão reverberar na sua vida e na vida da sua geração. Isso é ouvir a Deus. Qual era a minha vontade? Deixar para janeiro. Deixar para janeiro, essa é a minha vontade. Qual é a vontade de Deus para mim? Esse é o meu trabalho, queridos. Qual é a vontade de Deus para mim, para o meu trabalho, nesse momento? Que eu faça agora. Eu não entendo? Não. Não entendi. Mas eu confio. Eu não entendo? Não. Mas eu acredito. Eu não entendo? Não. Tô entendendo, não. Mas eu sei. Eu sei. Quando Deus está falando. Eu sei. Quando Ele está falando. Eu sei quando Ele está ministrando. Eu sei quando Ele está dizendo, falando, orientando. Eu não quero passar minha vida como um sacerdote cego, mórbido. Um sacerdote que não tem mobilidade, zona de conforto, procrastinação. Amanhã eu vou, depois eu faço. Talvez o seu depois seja muito tarde. Talvez o seu depois nunca chegue. Talvez o seu depois custe, e custe altíssimo. Nívia veio aqui sem condições, não foi, Nívia? Que bom. Uma nutricionista mega poderosa do Senhor. Tem coisas, queridos, que
que nós podemos passar uma vida como Eli, cego, surdo, sem mobilidade, paralisados. E na nossa geração nunca se viu tantas pessoas cegas, sem visão. Nenhuma. O que faz alguém tentar tirar a própria vida? Não tem visão, não tem. Não consegue ver, não consegue enxergar. Não consegue enxergar saída. Não consegue. Surda. Não ouve o que Deus está falando. Paralisada. Quantos Elis estão espalhados pelo mundo? Mas Deus está em busca de Samuéis. Que ele está dizendo, Samuel, Samuel. Que eles estão inseridos nos lugares onde ninguém chamou. Enxeridos. Samuéis enxeridos. Que vão em lugares que nem são os lugares que eles deveriam estar. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Ele ouviu. E não apenas ouviu. Ele obedeceu. Eu quero dizer para você. Deus está te chamando para esse lugar de intimidade, de comunhão, prostrado na presença. Onde você ouve e não apenas ouve. Você obedece o Senhor. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda. Que nessa manhã você aprenda a correr para o lugar da presença. Que você aprenda a correr para o lugar onde a arca de Deus está. E que você aprenda a ouvir. E não apenas ouvir, que você aprenda a obedecer a voz do Senhor. E a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo quando a condução do Espírito de Deus não é segundo a sua vontade, mas a vontade que Ele tem para você. Aprenda a dizer, eis-me aqui. A tua serva, o teu servo ouve. Pode falar, Senhor. Porque não apenas vou ouvir, mas eu vou obedecer. Tem pessoas que estão escutando a voz do Senhor. Mas tem pessoas que estão ouvindo a voz de Deus. E escutar e ouvir é diferente. Tem um monte de gente que escuta o tempo inteiro Deus falando, mas não faz nada com o que estão escutando. Mas quem ouve fala de dar ouvidos. Tem coisas que nós escutamos, queridos, mas nós não damos ouvidos. Quantas vezes nós estamos escutando ministrações, louvores, tantas vezes nós estamos escutando tantas informações, mas nós não damos ouvidos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Dar ouvidos é diferente de escutar. Dar ouvidos fala de alguém que para, ouve e obedece. Em nome de Jesus, que nessa manhã você entenda a orientação de Deus para sua vida, que você entenda a palavra do Senhor para sua vida. Deus não te chamou para ser uma Eli. Deus não te chamou para ser uma Eli que passa uma vida inteira cega, surda, sem mobilidade. Zona de conforto e procrastinação. Sai desse lugar. Você pode ainda tomar decisões. Você pode ainda, nessa semana, tomar decisões que vão mudar a sua vida. A vida da sua família. A sua história de vida. Se posicione. Se posicione. Tem decisões que Deus está te orientando a tomar. Que pode te levar para um novo nível espiritual, emocional, físico. Tem decisões que você vai tomar que vai reverberar numa geração inteira. Então sai desse lugar. Decida ser como Samuel. Fala, Senhor. Teu servo ouve. Eu dou ouvidos. Estou pronto para obedecer aquilo que o Senhor está falando. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te louvar, te engrandecer pela tua presença nesse lugar. Nós oramos para que o teu Espírito nos conduza, nos dirija. Nós não queremos, Senhor, ser como Eli, cego, surdo, sem mobilidade. Senhor, nós não queremos nos perder em meio a tantas mentiras, a tantos enganos. Mentiras que foram repetidas por tantas vezes. E quantas pessoas têm acreditado nas meias verdades. Mas nós queremos ter o discernimento do teu Espírito Santo. Nos faz como Samuel, Pai. Nos faz como Samuel, que dar ouvidos à tua voz, à tua palavra, às tuas orientações. Mesmo, Senhor, que muitas vezes as tuas orientações não sejam a nossa vontade. Nós não queremos estar no centro da nossa vontade. Mas nós queremos estar no centro da tua vontade.
Cumpra em nós o teu plano. Fecha, Senhor, as portas que precisam ser fechadas. E abre as portas que precisam ser abertas. E nesse dia, Senhor, nos leva a tomar as decisões para que o teu nome seja engrandecido e glorificado nas nossas vidas. Que os nossos ouvidos se abram, efatá sobre nós. Que os nossos olhos se abram. Que os nossos sentidos se abram nessa manhã. Que nós possamos ver, ouvir, sentir e caminhar e obedecer a tua voz, a tua direção e a tua orientação. Coloca um caminho diante de nós, Senhor. Pessoas que estão nesse lugar, que estão diante de portas fechadas. Efatá, se abra a porta, em nome de Jesus. Pessoas que estão diante de decisões que podem mudar a sua vida e a sua história. Pai, que hoje seja quebrado todo o jugo, todo o berço de Satanás, que é a zona de conforto. Em nome de Jesus, esse espírito de procrastinação possa ser arrancado, Pai, de vidas nessa manhã. E que o teu nome seja engrandecido e glorificado em cada decisão tomada a partir de agora, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém de novo. Glória a Deus. Nívia falou aí, na Semana dos Transfigurados, eu nem sabia como ia ao evento, mas eu decidi que iria viver e fazer algo por mim que nunca tinha feito. Foi um momento único e super necessário. Amém, meu Deus. Que o nosso Pai lhe abençoe e lhe dê mais sabedoria para estar ajudando todas essas pessoas que precisam te ouvir. Ei, gente, ó, beijo com cheiro. Eu quero lembrar para vocês que as inscrições da imersão Transfiguração estão abertas, tá? O que é a imersão? A imersão, ela foi construída para poder auxiliar pessoas em um processo de desenvolvimento e de aceleração. Como que a imersão nasceu? Deus me deu uma visão. Eu estava no banheiro fazendo minha mentalização, eu tenho um ritual de transfiguradas diariamente. E nesse ritual, né, que eu tava... Ô, minha amiga Giza, amo você, que maravilha, Claudinha! E nesse ritual que eu tava fazendo, o Senhor me deu uma visão de pessoas enfaixadas, pessoas todas doentes, cheias de ferida, toda enfaixada. E elas entravam em um rio. E quando ela saía do rio, elas estavam sem faixas, elas estavam sem feridas, elas estavam restauradas. E eu não queria fazer, porque eu estava com a agenda até o topo da minha cabeça. Só que Deus começou a me dar pressão, muita pressão. Eu vou dizer pra você, a quantidade de pessoas que eu tenho que passou pela imersão, que saiu de depressão, que tomou decisões essa semana mesmo. Eu tenho uma aluna que ela falou pra mim assim, pastora, eu mudei tudo na minha vida. Eu mudei de carreira, eu mudei de visão de vida. E assim, mudei tudo. Então assim, é um processo muito lindo, muito precioso, que vai gerar uma nova mentalidade, processos de desbloqueios emocionais, aonde você provavelmente vai começar a construir um novo tempo, uma nova vida e uma nova história. Aonde você vai se posicionar de uma forma diferente. Aonde você vai virar uma chave, não apenas pra você, mas pra sua geração. Porque toda vez que eu mudo, toda vez que eu cresço, toda vez que eu transformo, eu posso ser um agente de mudança, de crescimento e transformação para a vida de outras pessoas. Um dia eu me permiti entrar em um processo de transformação. E é só por isso que hoje eu posso auxiliar pessoas a viverem também um processo de transformação. Primeiro em nós, depois através de nós. Tem pessoas que estão buscando, às vezes, mudança para o marido, mudança para o filho, mudança para não sei quem. E às vezes é eu que preciso. É eu que preciso. E eu quero aproveitar para dizer para você, né, o que Nívia trouxe aí. Não viva de condição, viva de decisão. Tome a decisão, vem, se posicione. Porque eu sei que esse evento vai ser um divisor de águas para sua vida. Que esse evento, você não tem como sair igual você entrou aqui. Não tem como. Não tem como. Nós vamos viver processos de desbloqueio emocional, de renascimento, sabe? Então não tem como você entrar aqui e sair como você entrou, né? Hoje eu tô indo para Eunápolis para pregar na igreja lá. Vou estar lá com um tempo assim preciosíssimo. E amanhã nós vamos estar aqui no nosso devocional. Se organize e entre em contato comigo para fazer sua inscrição da imersão. Não deixa para a última hora não, pelo amor de Deus. Não deixa para a última hora não, tá? Ó, dona filha amada dizendo aí, chama alguém para testemunhar. Tem alguém aí que queira testemunhar? Esse negócio não é combinado não, hein? Tem alguém aí que quer contar um pouquinho o que você viveu lá na imersão? Como é que foi para você? Como você chegou? O que aconteceu? Né? O que você tá vivendo?
pós esse processo, as decisões que você tomou. Porque, queridos, tem pessoas que tomam decisão assim poderosa, né? Tem um pessoal que eles foram, deixa eu chamar a Nívia aqui, tem um pessoal que eles foram para trabalhar e de mudar. Eles nem fizeram, né? Mas eles vão fazer agora. Cadê Nívia? Ei, bom dia. Gente, me pegou desprevenida, né? A gente dentro de casa. O negócio aqui é assim, é tudo sem combinação. Ai, olha a cara. Seja bem-vinda, viu, Nívia? Obrigada. A gente passa a mão assim, ó. Nem um filtrozinho dá para colocar. Eu queria compartilhar com vocês, porque foi realmente um momento de divisor de águas na minha vida. Porque, como eu falei aí, através das mensagens, na semana eu não tinha nem como ir, nem o dinheiro, eu não tinha nada. Eu só tinha vontade e a necessidade, na verdade, porque eu sabia que eu precisava passar por um momento de transformação interior, de vida, de tudo na minha vida, sabe? E eu fui pela fé. Eu peguei um cartão e fui. Não sabia como que eu ia pagar, né? Dividi lá, a pastora dividiu várias vezes para mim. E é isso aí, o Senhor vai prover. E foram 2 dias intensos. Gente, um dia a gente saiu de lá meia-noite e no outro dia, 1h da manhã. Ninguém via que estava de madrugada. Ninguém estava nem aí com horário, ninguém olhava horário de almoço, horário de lanche. A gente mergulhou tão profundamente, foi uma equipe grande. Eu não sei quantos foram, pastora? Mas foi muita gente. E a gente estava num grupo gostoso, todo mundo se entregou, sabe? Assim, com aquele desejo de viver realmente aquilo que ela passava. E cada coisa, eu saí de lá com um caderno. Ela deu um bloquinho para anotar, mas cada palavra era um caderno que eu escrevi. Eu trouxe esse caderno, eu olho, eu releio, eu revivo aquilo para mim, sabe? Para me relembrar todo esse processo. E realmente foi um momento de divisor, porque eu fui sem saber como pagar. E eu voltei com conexões que foram me dando direções pela vida toda e mudando todo o meu processo profissional. Eu me lembro que eu não tinha nem como ir de ônibus, estava tendo um problema de dificuldade, e a pastora virou e falou assim: olha, tem uma pessoa da sua região aí que ela tá indo tá vindo para cá, quem sabe você combina com ela? A Silvana, né? Silvana Costa. E eu entrei em contato com ela, no final eu não consegui vir com ela. Eu não consegui ir com ela, eu fui sozinha, consegui o ônibus, fui de ônibus, mas chegando aí eu me aproximei mais dela e hoje a gente está com conexão, nós estamos fazendo live juntas, uma trabalhando com a outra e assim, tá super 10, sabe? Silvana hoje é minha amiga, também tem a Flavinha também que eu conheci através de você, minha amiga, também tô vendo todos os dias crescendo e é bom que a gente tem um grupo, a gente vai vendo o crescimento de todas as pessoas que estavam lá dentro, né? E a gente vai vibrando e o crescimento deles vai motivando a gente a continuar a crescer, porque a gente viu que realmente dá certo, porque começa de dentro para fora, né? Nós precisamos primeiro estar bem conosco mesmo, nós precisamos primeiro nos encontrar, para que depois nós possamos reverberar. Eu uso muito essa palavra, viu? Que eu aprendi com você, reverberar, né? Primeiro aqui em mim, depois. Aí, a partir desse momento, você consegue organizar sua família, sua casa, sua vida profissional. Então, é um conselho que eu acabei de até falar. Não espere ter. Tem gente que espera, não. Primeiro eu vou esperar eu receber um dinheiro para ir. Não espere ter. Não espere ser. Não, primeiro eu preciso ser uma pessoa mais isso, ou fazer uma faculdade. Não espere. Faça. Vai na fé. Fala com o Senhor. Prova. Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Eu tô indo. Providencia. Que as coisas vão acontecer, vão fluir. Sabe por quê, gente? Porque é da vontade do Senhor. A palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E Ele deu para nós a vida para que nós vivêssemos ela em abundância. Então, Ele não quer que você viva de qualquer jeito, Ele quer que você viva em abundância. E tudo que for para o seu bem, para a sua libertação, para que você consiga viver em abundância, Ele vai estar do seu lado e vai te ajudar. Entendeu? Então, creia nisso, que a palavra do Senhor, ela não mente. E vai na fé. Porque o Senhor vai abrir portas e você vai conseguir arcar com compromisso, vai pagar e vai ver assim, que foi a melhor coisa que você fez na vida. Foi ter tomado essa decisão de ter feito algo por você. Porque é algo que você precisa fazer e ninguém mais vai fazer por você. É só você. Desse modelo. E é interessante, Nívia, que realmente ninguém vai fazer por nós, né? A nossa mudança, a nossa transformação depende, né, das nossas decisões. E eu preciso me posicionar, dizer, não, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero realmente me posicionar e eu quero viver um processo de desconstruir para construir novamente, né? Então, eu quero agradecer pela sua vida, pela sua presença aqui, né? Que Deus realmente continue utilizando a sua vida, que você possa ser esse canal de águas vivas de Deus, que haja um mover, sabe, de Deus aí na sua vida, que você cresça aí na sua profissão, tá? Gente, Nívia é nutricionista, viu?
Ela tem feito um projeto online a respeito aí desse cuidado com o corpo, esse cuidado da saúde, né? Porque não é só o corpo, as pessoas acham que é uma questão apenas de Estética. físico, de beleza, estética, e não é. É algo muito, muito importante. Então, que você possa aí realmente acompanhar, tá aí nesse projeto, naquilo que Deus está fazendo através da vida dela. Viu? E em nome de Jesus, inclusive, Nívia, depois, né, a gente organizar para fazer uma live a respeito dessa questão da saúde, tá? Para você trazer um pouquinho aí, né, a respeito dessa questão, como isso é importante. E eu precisei aprender isso de uma forma muito desafiadora. É verdade. Foi o último pilar da minha vida ser transformado, foi saúde. E foi muito desafiador mesmo. Então eu sei o quanto que um profissional na área aí, né, de saúde, o quanto ele é precioso para nos auxiliar nesse processo, viu? Então, gratidão pela sua vida. Eu que agradeço. E quem ainda não fez essa inscrição, que você faça aí em nome de Jesus e que você viva o processo da imersão transfiguração. Isso aí. Ô, pastora, eu que quero agradecer pela sua vida, por todos os dias você está doando, sabe, esse seu tempo para nos ajudar. Eu comecei assim, gente, eu comecei pelas lives, o Senhor me apresentou, eu nem sei como que o Senhor me apresentou a pastora, porque é assim, às vezes você tá ali no Instagram e joga, alguém te manda um convite, você começa, quem é essa, gente? E eu comecei a assistir, comecei a ser impactada, sabe, pela palavra dela, e aí daqui a pouco ela comenta numa dessas lives que ela morava em Porto Seguro. Eu, gente, em Porto Seguro, e eu ia sempre em Porto Seguro porque meu marido morava em Porto Seguro, e eu nunca tinha ouvido falar nela e tal, e aí a gente vai buscando, e essa conexão foi me despertando, não, eu preciso conhecer ela pessoalmente, eu preciso estar nesse processo, e isso mudou tudo na minha vida, e eu te falo que isso é tudo direcionamento de Deus, porque se não fosse ele, eu não teria vivido, eu não teria conhecido ela, ele foi me mostrando aos pouquinhos o caminho que eu queria seguir, que eu precisava seguir. Então é bem isso, se você tá nessa live aqui, existe um propósito de Deus na sua vida também, você não entrou aqui à toa, as palavras que a pastora fala com você, é porque é para você, como ela falou, tem vezes que a live é para uma pessoa, é para você que entrou por um acaso, para você que nunca viu ela. Então, não ignore os sinais. É uma live, alguém que te dá um recado, uma palavra na igreja. Deus tenta falar o tempo inteiro com você. É você quem precisa captar a mensagem. Você precisa estar aberta para captar essa mensagem. Então, glória é isso a aí. Deus. Quero agradecer muito a sua vida, que seu ministério cresça cada vez mais e mais, porque eu entendo que isso é muito mais do que um trabalho. É um ministério, é Deus usando você para poder estar resgatando nós que estávamos perdidos, entendeu? E tá fazendo um exército de mulheres, como você mesmo falou. Porque aqui hoje eu trabalho como nutrição, como nutricionista, mas eu coloco, não trabalho só a questão do corpo, eu trabalho a questão da mente, tudo que eu aprendi com você ali, e eu levo pro lado espiritual para as pessoas entenderem, porque nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como eu falar que eu vou cuidar só do corpo se minha alma e meu espírito não tá bem alimentado. Então, para viver em plenitude, você tem que estar bem nas 3 esferas. Então, é isso. Se você é um dentista, se você é uma médica, se você é qualquer outra profissão, se você não estiver bem, né, corpo e alma e espírito, você não vai para frente, entendeu? Você não vai conseguir fazer o seu propósito. Então, às vezes, o que está faltando é só você participar da imersão, para que você consiga, ó, pegar a chave, virar e começar a transformar outras vidas, né? Porque não é só para reter o conhecimento, não. Hoje eu uso o que eu aprendi para transformar outras vidas. Glória a Deus. Nívia, ó, beijo com cheiro. Beijo. Gente, ó, pediram aí um tanto de vezes pra live ficar salva. Eu nem vou pedir a moça pra fazer capa, eu já vou deixar salva, tá bom? E aí, mais tarde, ela vai estar no YouTube também, tá bom? Ó, beijo com cheiro, um abraço bem apertado. E tamo junto. Beijo.